E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula. E agora vamos falar um pouquinho sobre teatro, crônica, conto e romance. Afinal, estamos falando de literatura contemporânea 2, que vai falar um pouquinho aqui das novidades, né? No nosso teatro, na nossa crônica, no nosso conto e romance brasileiros, ok? Então, estamos aqui no capítulo 15, livro 4 ainda. Falar de teatro é falar de quê, gente? Falar de peças, falar também de humor, não é isso? E é isso que o nosso teatro vai trazer. No entanto, o nosso teatro brasileiro vai passar não, né? Passou por muitas mudanças no cenário artístico. Como, por exemplo, se você pegar o início do teatro, o teatro tem início na Grécia, né? Desde lá quando o rei Dionísio, né? O deus lá, o grego Dionísio, deus do vinho, né? Tá certo? Fazia suas festas lá e daí, né, o teatro surge lá. Aqui no Brasil, o teatro surge com os nossos jesuítas, com os padres jesuítas lá em 1500, não é isso? Com o quinhentismo que nós já estudamos. Depois, a gente volta a falar no teatro, lá no romantismo, com o nosso Gonçalves de Magalhães, tá bom? Com a peça São Lourenço, parece que é a peça dele, São Lourenço, tá certo? Que fala um pouquinho de índio, né, gente? Certo? Então, o nosso teatro aqui é de muito tempo atrás. No entanto, volta a falar também do teatro lá no realismo, o próprio Machado de Assis, tá certo? Fez de tudo, fez romance, teatro, conto, crônica, tudo, tá certo? Só que aqui no século XX, esse teatro, ele vai ser bem mais diferente. Por que diferente? Vamos ter, olha, os personagens diferentes, as temáticas totalmente diferentes, a estrutura diferente, tá certo? Porque lá, se a gente pegar o teatro antigo, aqui no Brasil, por exemplo, você vai ver os personagens lá índios, né? Não os índios lá. Os padres jesuítas colocavam lá, criavam peças teatrais para catequizá-los, né? Para trazê-los para uma sociedade bem mais, digamos, politizada, digamos assim. Então, aqui, gente, no século XX, com o nosso teatro contemporâneo, vamos ter novidades. A gente vai ter o pobre, o negro, o índio, o rico, o gordo, o magro, vamos ter todo tipo, tá certo? Porque o teatro, se você voltar ao passado, o teatro era mais para a burguesia, o teatro era mais para os ricos. Aqui não, aqui já vamos ter um pouquinho de democracia. Bom, tanto é que a estrutura era diferente, né? Os ricos ficavam na frente, os pobres ficavam atrás, né? Aqui, se você pegar as estruturas dos teatros brasileiros, você vai ver que é diferente, todo mundo é igual, não é isso? Beleza? Então, o teatro aqui surge no Brasil com a peça Vestido de Noiva, do nosso Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é o principal aí teatrólogo brasileiro aqui da segunda metade do século XX no Brasil. Além dele, podemos citar quem? Dias Gomes também, e o nosso próprio Ariano Suassuna, esse mesmo, aquele que criou a obra O Alto da Compadecida, aquela peça teatral que se tornou filme, não é isso? Inclusive, todo mundo já assistiu, eu acho que 95% do brasileiro já assistiu aí, né, essa peça teatral, que é muito massa. E lá o que é que você vê? Você vê lá o rico, você vê o pobre, você vê a mulher que trai, você vê o homem também que trai, você vê o esperto, você vê o considerado burro, você vê um animal, você vê tudo, porque é esse teatro, né, pessoal, que visa denunciar a realidade, né, denunciar os problemas, mostrar quem de fato são as pessoas, mas também ao mesmo tempo trazer o humor, né, é esse teatro contemporâneo que critica e traz o humor ao mesmo tempo, tá bom? Beleza?
Então, surge aqui com a peça Vestido de Noiva, do nosso Nelson Rodrigues, que é o principal teatrólogo aqui, Dias Gomes, tivemos também o Ziembins, que era diretor, né? Tá bom? E o próprio Ariano Suassuna. Esses são os três caras que se destacam no teatro. Eu não vou ler características de cada um para o texto, para o vídeo não ficar muito longo, mas você tem o seu livro aí, você acompanhe bem direitinho quem foi o Nelson Rodrigues, quem foi o Ariano, quem foi o Dias Gomes. Talvez o Dias Gomes não esteja aqui no seu livro, mas você pode pesquisar aí na internet, tá certo? Então, Nelson Rodrigues tem aqui, introduz aqui o teatro no Brasil com a peça Vestido de Noiva, inclusive é o maior teatrólogo de toda a literatura brasileira do século XX, tá bom? É o maior, é o Nelson Rodrigues, porque esse cara tem uma temática, ele aborda temáticas muito relevantes, gente. Família, casamento, religião, tudo. O cara é muito importante, tá bom? Então, ele vai ser o principal, inclusive, né, nasce em Recife, o cara é recifense, né, isso, pernambucano, assim como eu, tá beleza? Então, ele é considerado o grande renovador do teatro brasileiro, como você vê aí no texto, tá bom? Beleza? Ele critica, né, os disfarces da realidade de uma família burguesa carioca. Enfim, gente, é muito pancada a obra desse cara, tá certo? Principais obras, ó, A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Valsa número 6, Viúva, porém honesta. Olha só, você já vê a crítica aí, né? O anti-Nelson Rodrigues, enfim, vários. E aqui o nosso Ariano Suassuna, com a principal obra dele lá, né, gente? O Alto da Compadecida, se tornou filme aí, inclusive é muito top, que fala do Chicó, do João Grilo, do padeiro, da mulher do padeiro, do padre, do bispo, da cachorrinha, né, isso do cangaceiro, enfim, Severino, beleza? Então você vê, pelo próprio Ariano Suassuna, você já vê, né, gente, a crítica, o humor, tal, que mostra como são as pessoas mesmo, como elas mostram mesmo, como são as pessoas na realidade. É para isso que o teatro serve. A crônica, gente, você já sabe, você já estudou lá com a tia Érica, né? E a crônica é um gênero híbrido, é um gênero que relata, que argumenta, que descreve, que informa um fato do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá certo? Mas a crônica, ao mesmo tempo que é um gênero totalmente, digamos, livre para você escrever, porque a crônica você pode informar, você pode argumentar, você pode descrever, você pode narrar, vai depender, né, do tipo de crônica. Mas você vê crônica hoje nos jornais, nos grandes jornais aí temos lá as crônicas, temos inclusive a crônica futebolística, termina lá uma partida de futebol, né, o narrador vai fazer a sua crônica, vai narrar, né, a crônica futebolística, vai falar como foi, quantos gols, quem se destacou, como é que o time está, e tal. Então, a crônica é um gênero híbrido, você vai encontrá-la em qualquer lugar. Você vai encontrar no jornal, inclusive na TV, você vai encontrar na internet, você vai encontrar em qualquer lugar. É um gênero muito híbrido. No entanto, o que você faz com a crônica? Na crônica, para abordar os fatos, você observa, primeiro você vê, depois você escreve. Ou seja, a crônica é de fora para dentro. Você primeiro observa, depois escreve. Tá certo? Diferentemente do conto. O conto é uma narrativa, sempre foi uma narrativa curta, mas a diferença do conto é que você tem a liberdade de criação. Você pode inventar. Você pode não, você inventa, na verdade. Então, a crônica é de dentro para fora. Por quê? Porque é uma ideia sua. É algo que você está imaginando, é algo que você vai criar. Na crônica, não. Na crônica, você não inventa. A crônica é muito informativa. É o que você vê, tá certo? E o que você escreve, o que você sente, o que você escreve. Beleza? Então, a crônica aborda um fato do nosso cotidiano. Qualquer coisa, a fofoca, a briga da vizinha, a morte do cachorro, a mordida da cobra, a picada da cobra, a queda da moto,
enfim, qualquer coisa do cotidiano, beleza? Tranquila, aliás, tranquilo, ok? Quem são os principais autores, quem são os principais cronistas aqui do nosso Brasil? Rubem Braga, gente, se tivesse que cair na tua prova, assim, não é que seja o principal, mas o cara é, que é mais visto pelos professores que elaboram prova é o Rubem Braga. É o maior cronista, na verdade. Tá certo? O Rubem Braga. Temos também o Fernando Sabino, que é um cara muito top também. Fernando Veríssimo. Depois do Rubem Braga vem o Fernando Veríssimo. São os caras que mais, né, são cobrados aí em provas, né? Em todos os tipos de provas. Aliás, em todos os tipos de provas, tá certo? Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Rubem Braga, tá certo? São aí muito importantes. Além dele, temos também o Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos também. Só que Paulo Mendes Campos cai menos, né? Com menos porcentagem aí, certo? Menos porcentagem. Então, gente, é isso aí na crônica. Então, na crônica, temos como os principais cronistas Rubem Braga, Fernando Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, né? Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos. Tá certo? Beleza? Ao contrário da crônica, gente, que é um texto informativo, é um texto híbrido, né? Isso narra um fato do dia a dia, conta um fato do dia a dia. Temos aqui o conto. O conto é uma narrativa, essencialmente uma narrativa, certo? Ao contrário da crônica, o conto acontece de dentro para o autor. Vai criar lá os personagens, vai inventar o tempo, o espaço e tal. O tempo, né? Inclusive, é sempre o tempo passado, né? É isso que a gente chama de tempo cronológico ou tempo psicológico. Mas aqui eles usam mais o tempo psicológico, porque é aquele que está na lembrança. Você mal vai ver datas em suas obras, você não vai ver, no dia 15 de novembro aconteceu isso, a mulher não sei o que, não sei o que. Não tem, tá certo? Eles usam mais, a questão, né, psicológica, tanto é que você vai ver mais as crises existenciais, você vai ver mais, né, as atitudes dos personagens mais do que a própria data. Ele vai ficar naquele tempo, nesse momento, não sei o que, qual o momento? Tá bom? Então, aqui eles valorizam demais o tempo psicológico, aquele tempo que está simplesmente na lembrança, tá bom? Então, o conto é bastante curto, tá certo? Tem poucos personagens, pouco tempo, pouco espaço, tá bom? Temos como principais contistas aqui o Caio Fernando Abreu, tá bom? O Caio Fernando Abreu, um contista muito interessante. Temos também o João Antônio, João Antônio Dalton Trevisan. Gente, esse cara é muito massa. Eu fiz um trabalho sobre as obras dele, Uma Vela para Dário. Muito top esse cara, velho. Muito top. Você lê assim, você fica apaixonado pela obra desse cara. Tá bom? Mas além dele também temos o Murilo Rubião, também contista aí, Murilo Rubião, tá bom? Temos a Lígia. Essa mulher é fantástica. Lígia Fagundes Telles também tem a questão da introspecção. É a questão, vocês lembram lá da nossa Clarice Lispector, lá na prosa, né? Na prosa lá da terceira geração, a Lígia Fagundes Telles, ela se equipara muito a ela, porque tem um lado intimista, tá certo? Fala um pouquinho das crises existenciais, da intimidade mesmo da pessoa, tá certo? A Lígia Fagundes Telles. Moacir lá, certo? Também é muito importante, já caiu em prova também, aliás, sempre cai, tá ok? Beleza? E no romance, gente, para a gente encerrar aqui, temos quem? O romance tem as mesmas características do conto, é uma narrativa também. Ao contrário do conto, o romance ele é muito mais extenso. É uma narrativa de longa extensão, ao contrário do conto que é de pequena extensão. O romance, você já vai ter mais narradores, você já vai ter mais personagens, mais tempo, mais espaço, mais conflito, tá certo?
Beleza? Aqui você tem lá o conflito inicial, você tem lá o desfecho, você tem o clímax, você tem o enredo, tá certo? Você tem, enfim, várias partes, né, aí de uma história. Ao contrário do conto, o conto, você tem poucos personagens, você tem um tempo reduzido, espaço reduzido, personagem também. O romance é muito mais abrangente. Tanto é que quando você pega um romance, hoje não, os contemporâneos têm pouco, a leitura é mais, né, direta, é uma coisa mais curta, né? Mas se você pegar os romances, né, antigos, você vai ver lá 200 páginas, 150 páginas, tá certo? 300 páginas. O nosso romance contemporâneo, ele é mais direto, ele é mais reduzido, mas é cheio de significado, certo? Então, o romance contemporâneo, ele tem muito essa característica de dizer logo a real, de ser logo objetivo e direto. Mas, né, tem a questão da subjetividade, tem conflitos. É como se fosse uma novela dividida em capítulos, não é isso? Pronto, o romance é dividido em capítulos. Capítulo 1 fala da morte da bezerra, capítulo 2 fala do assalto ao mercado, capítulo 3 fala, enfim, vai dividir em capítulos. Cada capítulo pode ter um personagem diferente, um tempo diferente, um conflito diferente, porque o romance é extenso. O romance pode acontecer, né, várias coisas, certo? Então, temos como principais romancistas aqui o Antônio Calado, muito importante para a sua prova, Rubem Fonseca. Rubem Fonseca também, romancista muito importante. João Baldo Ribeiro, esse cara é muito top. O João Baldo Ribeiro. O Inácio de Loyola Brandão, também muito top. Raduan Nassar, da atualidade, né? Isso, gente, muito importante também. Milton Ratum, também. Além, vou acrescentar também aqui o próprio Jô Soares. Jô Soares também, hein, gente? Jô Soares, esse mesmo apresentador da Globo, faz parte também aqui, viu? Não só ele, como também o Chico Buarque de Holanda, o cantor, não é isso? Cantor que também é vivo, graças a Deus, até hoje. Então, esses caras são os que se destacam aqui, né? No teatro, na crônica, no conto e no romance. Então, com isso, a gente encerra o nosso penúltimo capítulo do livro 3. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês terão aí uma semana aí, né, para tirá-las no exercício de revisão, não é isso? A gente vai resolver alguns